Opa, bom, vamos lá. É, eu não sei exatamente do que eu vou falar hoje. Eu sempre vou no feeling. Mas enfim, eu vou tentar explicar um pouquinho de como você tem que ser. Como você tem que agir, tá? No jogo. Talvez eu repita alguns detalhes de uma aula, tá? Que eu acabei por dar pra uma rapazizinha do servidor sobre criação de personagem, enfim. Então vamos lá. Uma coisa importante, inclusive dessa aula, e que tem relação com isso aqui, entre outras coisas que eu vou colocar só para ilustrar, é que o que vocês têm que ter noção? Como funciona o jogo? Diferente é, dos RPGs comuns ou dos jogos de videogame comum, ou como os esportes comuns, você tem que ver o universo RPG, a gameplay dele, como uma união, tá? De diversos fatores. E a parte mais importante é o equilíbrio. Equilíbrio em quê? Equilíbrio na hora de você saber a hora certa de você ser estratégico. De você ser um general de guerra mesmo. De você tomar as decisões que vão ser mais inteligentes, nem sempre as mais morais, as mais inteligentes, para o seu multiverso se dar bem. Em várias situações você vai se ver como um enxadrista. Então, por mais que você tenha um personagem ali, no universo RPG você deve ter um cenário. Você, em diversos momentos, vai estar interpretando um general, um político, mas em diversos momentos você vai ter que estar agindo e você vai ter que sacrificar peões. Você vai ter que fazer gambitos da rainha, que é, enfim, uma jogada do xadrez em que você sacrifica a rainha para você conseguir alcançar a vitória. Então tenha isso em mente. Você, em muitos momentos, vai ter que ser, sei lá, meio anime shounen. Você vai ter que ser como o Goku, você vai ter que ser como o Midoriya, em que você vai resolver as situações individualmente. É uma situação que é mais simples, e aí você com um cara só vai poder resolver, com poderzinho, com discursinho. Realmente, isso é possível, você vai conseguir fazer isso. Mas não vai ser sempre. Não vai ser sempre. Na maioria das vezes, que for realmente um problema complexo e político, envolvendo a Torre Ketori, os outros multiversos, os outros players, você vai ter que ser como um enxadrista. Você vai ter que sacrificar recursos para você conseguir tomar atitudes e realmente alcançar pequenas vitórias para que você se posicione em uma situação mais favorável. Então é legal você imaginar esse jogo como um Age of Empires. É legal você imaginar esse jogo como um Civilization, em que você tem nas suas mãos uma sociedade inteira que você tem que organizar, manter, proteger. Às vezes você vai ter que lutar contra outra pelo seu próprio bem. Às vezes você vai ter que ter... perfeito. Como posso ilustrar isso? Vão ter muitas situações em que você vai ter que meter um... Pique... Pique Missão Impossível. Tá? Então você vai ter que, ao invés de você chegar lá para dar porrada, você vai ter que ir numa boa para resolver uma situação de forma mais inteligente, de forma mais investigativa, de forma mais Agatha Christie vibes, sabe? Você tem que chegar lá, pegar a informação correta e usar ao seu favor para que, por exemplo, ao invés de você ter que resolver pique shonen, dar porrada, não sei o que, nem sempre isso vai ser possível. Às vezes o outro cara vai ser mais poderoso do que você. Por quê? Porque ele tem mais pré-requisitos, verdade. Outra coisa importante que você tem que ter na sua cabeça. Um jogo parecido... falei sobre... Eu queria falar sobre isso num vídeo recente, mas não consegui. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, aqui. Como funciona esse jogo? Nesse jogo, você tá com o Kuririn, você não vai conseguir jogar contra o Broly, por exemplo. Você tem que dar, 7 porradas pra você começar a dar dano. Porque o Broly, ele é mais forte do que o Kuririn.
E já era, não tem que se fazer. Porque ele é. Na lore, ele é mais poderoso. Pensa como o X-Men. Vão ter situações em que, perfeito, você vai estar com o Magneto. Mas vai estar em outras situações que você vai estar com a Kitty Pryde. Kitty Pryde? A que atravessa a parede? É isso. Que é, você vai ter que ser muito mais inteligente. Você vai ter que ser. Você vai ter que muito pensar em utilidade do que realmente no dano. Do que realmente em você realizar uma grande mudança estrutural, porque naquela situação não tem como. Você tem que resolver muitas coisas. Ou então, se imagine numa outra situação. Death Note, perfeito. Em diversas situações. Puxa, um monte de shorts. Em diversas situações. Do nada, o bagulho de The Last of Us. Você tem que ter em mente que você vai precisar ser inteligente. Você vai ter que resolver as tretas não de forma investigativa. Você vai lá, investiga e busca uma solução, busca uma resposta. Às vezes você vai ter que ser o vilão. Isso é muito importante. Se você é um multiverso inteiro, se você é um cenário, se você é uma nação inteira, você não pode ser só um lado. Você também tem que representar o seu lado rebelde. Então, pique Star Wars. Você tem que ser. What the fuck? Você tem que ser. Tá foda. Você tem que ser tanto o Império quanto a rebelião. Você tem que representar todos os diferentes lados que aquele seu mundo ali ele consiste. Então, se você for unilateral, você é fraco. Nunca se esqueça da regra do Omniverso. As regras do Omniverso, elas servem simplesmente para que, por conta de não termos dados, não termos fichas e as coisas não são tão claras, elas são bem mais abstratas. E isso não significa que isso é questão de relatividade. Não é relativo. A comunicação não é relativa. Se você é poderoso, se você conseguiu tal informação, se você se faz sentido determinada fala ou argumento funcionar na situação e vice-versa, tudo isso é pontual. Ela simplesmente depende, porque estamos falando de fator humano, mas não é um bagulho abstrato. Não, eu acho que dá certo. Não, não é eu acho. É bom senso. E nesse jogo você necessita muito de bom senso. É um negócio que não existe muito na nossa vida, mas também tem esse ideal da nossa realidade ali, que inclusive é uma mensagem que eu quero passar através da Tori Ketora, em que o Omniverso ele tem que ser um lugar melhor do que a nossa realidade. A gente tem que buscar, de repente, até semelhanças da fantasia com né, a realidade. Enfim. Então, tenha tudo isso em mente. Saiba ser o enxadrista na hora certa. Saiba agir individualmente na hora certa. Entenda as regras. Veja os outros vídeos. Busca alianças. Porque às vezes a sua nação ela não vai ser o suficiente. Você não vai conseguir lidar com a Tori Ketora sozinho. Impossível. Até porque você não vai ter tempo. Eu estou completamente focado. É o meu trabalho. E o meu trabalho é dificultar a vida de vocês o máximo possível para que vocês não percam a motivação, não percam esse alvo que vocês têm que alcançar. Qual que é o objetivo? Derrotar a Tori Ketora. E a Tori Ketora é poderosíssima, porque ela é baseada no nosso sistema de verdade. E eu estou estudando todos os dias, e vocês vão ter que correr pra caralho pra chegar em mim. Então eu quero esse esforço, quero esse estudo, quero essa união, quero essa organização por parte de vocês, ok? Seja Star Wars, seja anime shonen, seja xadrez, seja tudo. Porque é isso que um multiverso, um cenário, precisa ser. Ah, é verdade. Não é pra você se confundir com tudo isso que eu tô falando, porque uma coisa que você tem que ter em mente... como eu posso representar isso? Seja você. A Tori Ketora ela só é tão poderosa porque apesar de toda a técnica, apesar de todo o estudo, apesar de tudo isso, a Tori Ketora é tão poderosa porque ela sou eu. Ela é eu em todas as minhas camadas, ela é eu com todas as minhas opiniões, ela é eu em
tudo o que eu sou, da forma com que eu penso, a forma com que eu ajo, a forma com que eu sinto as coisas. Então, entenda essas minhas dicas, leve elas pro jogo e de repente até pra sua vida, mas não faça como eu. Saiba separar as coisas. Faça do seu jeito, ok? Se não tiver você, que é o primeiro estágio, se não tiver a sua motivação, se não tiver o seu coração, se não tiver a tua parada, isso não vai ter personalidade. Então você não vai conseguir nem começar, tá bom? Em segundo lugar, você é estratégico. Em terceiro, você começa a buscar as informações. Em quarto lugar, você mistura. Em quinto, você busca um recurso. Seja você, seja estratégico, seja um governo, seja uma pessoa, seja um guerreiro, seja um detetive. Seja tudo isso. Espero que tenha ajudado.